Valeu então, meus amigos. Vamos começar. Eu quero começar conversando com você sobre a situação do Noriega, porque o empresário do jogador concedeu mais uma entrevista lá no Peru, o Guilhermo Zaraquei. Ele deu uma entrevista para a Sim TV do Peru e ele revelou, né, mais uma vez, no caso, ele trouxe à tona mais uma vez a história das conversas com o Sporting. Né? Sporting de Portugal, todo mundo sabe que está interessado no passe do Noriega, só que as falas do empresário do Noriega é justamente na linha de que será muito difícil manter o jogador aqui no Tricolor no segundo semestre. Segundo o empresário, nessas conversas que ele vem tendo com clubes da Europa, todos demonstram um interesse muito forte em ter o jogador e fazer uma proposta importante e significativa na janela do meio do ano. Abre aspas. Tivemos a oportunidade de conversar com eles, no caso o Sporting, tá? Agora que estivemos na Europa. Tivemos reuniões com vários clubes, entre eles o Sporting. Não significa que o Sporting vai contratar, simplesmente demonstrou interesse. Importante isso aqui, tá? Importante porque ele traz que não houve uma proposta, houve uma conversa para entender a situação, como é que seria, valores e tudo mais, mas ele também traz que teve reuniões com outras equipes. Inclusive, ele coloca a possibilidade do Noriega sair na metade do ano como praticamente certa. Abre aspas. Pelo crescimento que ele tem e pelas propostas que vão chegar, vai ser difícil o Grêmio conseguir segurá-lo. Mas a proposta tem que ser importante, não só economicamente. Eu não vejo o Eric saindo por menos de 8 ou 10 milhões de euros. É o valor na casa que a gente já sabia que o Grêmio gostaria de receber pela venda do jogador, caso ela viesse a acontecer, né? Caso essa proposta chegasse em Porto Alegre. É importante salientar que o Noriega tá feliz em Porto Alegre, ele tá contente, ele tá bem adaptado, ele no Grêmio até então ele tinha oportunidades, agora que ele foi afastado um pouco, vamos ver como é que vai ser amanhã na partida contra o Curitiba, mas é um jogador que tem uma qualidade extraordinária e que vinha fazendo grandes atuações no Grêmio, inclusive até a torcida ficou meio de lado ali, meio de beiço com o Luiz Castro, porque simplesmente tirou o jogador da lista de relacionados, um atleta que vinha jogando muito bem, que chegou aqui mostrando as suas credenciais, você deve lembrar, a primeira partida dele é como zagueiro pelo lado direito contra o Flamengo no ano passado, você recorda disso? Então aquilo ali já demonstrou que era um jogador de grande qualidade e neste ano ganhou uma oportunidade como volante, que é a função que ele gosta e que ele gostaria de jogar, e a gente viu excelentes atuações do Noriega, mas quando o time todo caiu, é óbvio que ele acabou caindo também, mas acabou sendo sacado aí dessa ideia do Luiz Castro e inclusive ficando fora da lista de relacionados. Importante nessa história toda sobre o Noriega é trazer que no mês passado houve uma sondagem da Atlanta United, inclusive não chegou a avançar por algo maior, mas chegou a ter essa sondagem do clube lá dos Estados Unidos. O empresário também fala sobre a vontade de ver o Noriega jogar na Premier League. Abre aspas. É a Premier League, mas sei que é difícil. Mas qualquer uma das 5 principais ligas, seja Inglaterra, Espanha, Alemanha, França ou Itália, seria um sonho, de acordo com o empresário. Lembrando, Noriega tem 24 anos, o Grêmio comprou 80% dos direitos do jogador junto ao Alianza Lima. O Grêmio pagou 1 milhão e 800 mil dólares por esta negociação. O clube peruano manteve, né, 20% numa futura venda e é neste momento a divisão que acontece. Então qualquer valor que você ouvir a partir de agora sobre o Noriega, você tem que imaginar que o Grêmio não vai ficar com todo o valor. É 80%. 80%. Ah, Diogo, a proposta é de 8 milhões de euros. 80% do Grêmio, 20% pro Alianza. Ah, é de 10 milhões de euros. 80% do Grêmio e 20% é pro Alianza Lima, tá certo? Então, essa é a situação do Noriega e chama a atenção. A tendência é que o empresário faça uma força para que ele seja negociado na metade do ano
e o jogador deixe o Grêmio nos próximos meses. Deixa eu avançar com você para nós falarmos sobre outra situação importante, porque ontem o treinamento do Grêmio foi parcialmente aberto para a imprensa. E ali, numa conversa com os repórteres, o técnico Luiz Castro demonstrou uma preocupação com os próximos dias, porque os próximos jogos serão bem importantes para o Grêmio nessa temporada, mas principalmente serão jogos desgastantes para os jogadores. A preocupação do Luiz Castro está exatamente no desgaste, principalmente tendo jogos em gramado sintético. Eu quero mostrar para ti como é que fica a situação do Grêmio nos próximos dias. Olha só, amanhã nós temos o confronto contra o Curitiba, né? Curitiba em casa, depois a gente sai para jogar contra o Palestino, e aí começa o primeiro jogo, no caso do Grêmio, fora de casa, em uma sequência de 3 jogos. Primeiro jogo com o Palestino, como você viu, depois no dia 2 de maio o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, o Grêmio joga depois contra o Riestra, também fora de casa. No jogo contra o Atlético Paranaense é que mora a grande preocupação do técnico Luiz Castro. Principalmente porque os relatos do gramado do estádio do Atlético é de um gramado sintético de baixa qualidade. Os jogadores saem de lá com mais dores, porque é um gramado que ele é muito pesado, muito duro. Então o impacto de qualquer movimento, ele é muito maior, ele é muito mais sentido depois da partida. Então há uma preocupação extrema com esta situação, principalmente do gramado do Atlético. O gramado sintético, todo mundo já sabe que o Grêmio tem uma preocupação extrema, mas no gramado do Atlético ela se sobressai por conta destes relatos, né, do gramado do Atlético não ser um gramado tão bom. Inclusive o Atlético até vai fazer uma manutenção nesse gramado, mas é pro período de Copa do Mundo, então não adianta nesse momento, o Grêmio vai ter que jogar por lá dessa forma. Então o Grêmio tem essa preocupação, o técnico Luiz Castro demonstrou essa preocupação com o acúmulo de jogos, mas principalmente no jogo contra o Atlético, e a tendência é que o Grêmio acabe preservando os jogadores para essa partida. Jogo contra o Atlético fora, Riestra fora de casa, o Grêmio volta para casa para jogar contra o Flamengo no dia 10, sai para jogar contra o Confiança, né, a segunda partida da Copa do Brasil. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 2-0, sai para jogar contra o Bahia. A tendência é que o Grêmio jogue contra o Confiança e já fique para jogar lá no norte contra o Bahia. Importante a gente ficar atento a essa movimentação do Grêmio. Depois contra o Palestino, né, em casa, contra o Santos em casa e o Torque em casa e o Corinthians também seria em casa. Mas essa partida do Corinthians, muito provavelmente, ela vai ficar para depois da Copa do Mundo. Isso porque a CBF está marcando um amistoso da seleção, uma despedida do Brasil. Tá? E esse amistoso ocorreria neste domingo. A gente não sabe como é que vai ficar essa movimentação, como é que vai ficar esse calendário, mas a tendência é que essa partida contra o Corinthians fique para depois da Copa do Mundo, tá? Então há essa possibilidade aí, a gente vai precisar acompanhar direitinho, mas algo importante, né? O Grêmio começa essa sequência de maio jogando fora de casa, são 3 partidas, mas depois lá na reta final, até então, faz 4 partidas em casa. A partida contra o Palestino, uma partida super importante, porque o Grêmio muito provavelmente vai precisar duelar para poder estar em primeiro no grupo na Sul-Americana. Tem o jogo contra o Santos pelo Brasileirão, o jogo contra o City Torque, também em casa, Sul-Americana, e aí então a partida contra o Corinthians, tá certo? Vem pra cá, quero avançar contigo, vamos falar sobre outra situação importante, bastante informação nesse nosso vídeo por aqui. Uma coisa que é difícil de entender e que a gente não tá conseguindo explicar é o que vive o Monsalve, não é verdade? Ontem estava zapeando pelo X, né, o antigo Twitter, e eu achei esse vídeo aqui, ó, e eu quero te mostrar esse vídeo, porque... Vou até chegar pra cá, ó. Porque é difícil tu ver um jogador que fez tudo isso aqui, ó, e simplesmente não está nem figurando mais entre os relacionados. Olha só essa partida essas partidas do Monsalve. Aí foi o jogo contra o Juventude que ele fez. Essa aqui é a estreia dele contra o Atlético Paranaense. Lembra desse golaço? A gente começou a pedir Monsalve, Monsalve, Monsalve pro Renato. Depois a sequência, ó, contra o Cuiabá, onde ele faz... Olha a jogada que esse cara faz, cara. Olha a jogada que impressionante. Mete a bola lá no canto. Aqui ainda contra o Cuiabá. Olha o drible. Aqui já é contra o Bragantino, ó. Eu não consigo entender, e é até difícil de explicar, como é que um jogador que consegue fazer tudo isso,
ele simplesmente dentro de campo parece um jogador morto. Ele não corre, ele não marca, ele não abre jogada, ele não vai pro drible, ele não consegue se destacar, ele não consegue fazer absolutamente nada de diferente. E a gente vê aqui contra o Flamengo, olha só, aqui contra o Flamengo, ó, puxando, chamando a marcação. Como é que a gente consegue ver imagens como essa daí do Monsalve? Eu concordo com você que tem o famoso DVD onde se coloca todas as melhores jogadas, mas vamos lá, essas melhores jogadas do Monsalve é de um jogador que tem qualidade, cara. Esse chute de fora da área dele mesmo era o grande diferencial que ele tinha. Esse lance aqui mesmo contra o Cuiabá, ó, puxa a marcação, passa entre os dois, ó, passa pelo terceiro e dá o passe. Como é que consegue fazer tudo isso? Como é que conseguiu fazer tudo isso e depois simplesmente desapareceu? Alguma coisa tem que ser explicado, tem que tentar entender o que está acontecendo com o jogador, se é a questão de adaptação, o que é. Alguém precisa entender o que acontece com o Monsalve para que o torcedor possa entender também, simplesmente, tá? Entender simplesmente. Eu não consigo olhar para essas imagens e acreditar que esse Monsalve não existe mais. É difícil, é difícil. Aqui a partida contra o Flamengo, tá repetindo, né? Onde ele puxa a marcação, ó. Eu fiquei olhando essas imagens e. Não, eu vou compartilhar com o pessoal porque a gente tem que começar a buscar soluções e buscar entender esses jogadores que nós temos, porque não é possível os caras saem daqui, vão para outras equipes e se destacam. É só no Grêmio que a coisa. Parece que tem uma nhaca que a coisa não vai. Não pode ser assim, né? Temos que começar a entender essas coisas também. Não é a salvação, não é o cara que vai fazer tudo, né? Mas. Vamos lá, né? Vou ficar por aqui mesmo, porque tem uma imagem que eu quero te mostrar. Cadê a imagem? Tá aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Isso aqui chamou a atenção nas últimas horas. Essa publicação foi feita pelos colegas da Rádio Pachola, tá? Foi um collab ali, na verdade, né? É um repórter, né? Um influencer, na verdade, o Nelson Ferreira. Aí tem algumas páginas ali, a Rádio Pachola, o Mário Godoy. Mas enfim, o que diz aí? Você já tá vendo, o Grêmio está repatriando um velho conhecido, um desejo da torcida. Ali na descrição diz, segunda-feira tem exclusivo ao vivo. E pode anotar, vem bomba das grandes no Grêmio. Contratação pesada, chegando para mudar patamar do time. Parabéns à diretoria por se movimentar no mercado como clube gigante. Quem é esse jogador? O que o Grêmio vai anunciar nos próximos dias? Está negociando com alguém? A Rádio Pachola aqui está fazendo, no caso, o anúncio de uma live que vai trazer o nome desse jogador. Mas quem seria esse jogador? Bom, o que se fala nos bastidores sobre essa situação, tá? E quando eu digo nos bastidores, eu já nem digo bastidor do Grêmio, porque o Grêmio nega. O Grêmio nega que haja qualquer negociação avançada, qualquer situação, absolutamente nada. Quem trouxe até alguns detalhes a mais foi o Bruno. O Bruno foi quem trouxe. Seria um jogador do Rio de Janeiro, tá? Um contrato que estaria próximo de finalizar com o seu clube. Não tem uma informação de nada avançado, como eu disse, o Grêmio nega. O Grêmio nega que haja qualquer avanço, qualquer situação. E é uma possibilidade de uma tentativa do Grêmio. Uma possibilidade de tentativa, o jogador tem uma ligação, uma possibilidade de voltar e o Grêmio uma possibilidade de tentar. Então, assim, por enquanto é tudo especulação. Especulação disso, especulação daquilo. Daqui a pouco pode o pessoal da Rádio Pachola ter uma informação diferente, uma informação de avanço, algo, né, diferente do que a gente descobriu até agora. Pode ser. Mas nesse momento, o Grêmio nega e o que se sabe é que seria um jogador do Rio, um jogador que está chegando na reta final de contrato e que, saindo lá do seu clube, pode ser que ele viesse para o Grêmio. Quem seria esse jogador? Eu imagino. Eu acho que você já imagina também, né? Acho que você já imagina também. Mas o negócio é esperar. Essa publicação mexeu bastante com o imaginário do torcedor e a gente vai ter que aguardar mesmo, ou aguardar cena dos próximos capítulos, quando vê amanhã nos bastidores aparecer alguma coisa. Mas nesse momento é tudo negado pelo Grêmio e só o pessoal lá tem a informação. Quem seria esse jogador? Comenta por aqui. Vamos continuar acompanhando esses detalhes. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Tô de plantão, qualquer notícia trago por aqui. Um grande abraço, um bom sábado, bom final de semana. Amanhã é dia de Grêmio e a gente vai estar juntinho por aqui. Tchau.